Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha, a tia Jane aqui de novo para nós aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus com mais uma história bem linda da Bíblia, que vocês já começaram a ver uma parte na semana passada e hoje nós vamos ver como que continuou essa história, hein? Vamos conhecer a outra parte da história para nós vermos o que aconteceu, né? Antes de começarmos, né, a nossa história, nós vamos ver aonde que está escrito o nosso versículo da semana. O nosso versículo está escrito em Romanos 8, 28, na Bíblia. Se você pediu o papai e a mamãe ajuda aí para vocês abrirem, né, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vocês vão poder ver o versículo que diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o nosso versículo da semana, né? Não é grande, e é um versículo fácil de decorar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo tem tudo a ver com a nossa história hoje, porque nós vamos falar de uma pessoa muito especial que vocês já conheceram na semana passada. Ela se chamava Esther. Esther era uma mulher escolhida, ela foi escolhida por Deus para uma missão, né? Uma missão muito especial, e vocês vão descobrir que missão é essa. Mas hoje nós vamos contar a respeito do que aconteceu depois, né, da parte que vocês viram na semana passada, que o rei, né, o rei Assuero, está aqui o rei, né, vocês lembram que ele tinha, né, na sua companhia a rainha Vasti. Só que ele deu um banquete, né? Ele deu um banquete e ele convidou muitas pessoas para essa festa, para esse banquete. Vocês se lembram que essa festa ela durou muito tempo, muitos dias, né? Durou até meses. E ele, em um certo momento, ele pediu a rainha Vasti para se apresentar diante daquelas pessoas, né? Dos convidados, que ele queria mostrar o quanto ela era bela, né? Ele queria mostrar para as pessoas a rainha que ele tinha na sua companhia, mas ela se negou, ela não quis ir, né? E ele ficou muito bravo com isso. E aí, né, um dos seus conselheiros, né, as pessoas que ficavam dando conselhos para o rei, eles chegaram para o rei e disseram que agora ele deveria tomar uma atitude, porque a partir daquele momento ali que a rainha se negou, né, a receber, a obedecer aquela ordem do rei, quando ela recebeu aquela ordem, todas as mulheres ali do reino poderiam passar a desobedecer os seus maridos por isso. Então, o rei, pensando nesse conselho que ele recebeu, ele decidiu, né, fazer com que a rainha não fosse mais a companheira dele, não fosse mais a rainha. Só que, passado um tempo, o rei se entristeceu, né? O rei estava triste, o rei estava bem triste lá no seu palácio, porque agora ele não tinha mais a companhia da rainha. Ele começou a sentir saudades, né? Da época em que ele podia estar na companhia dela. E aí, sabe o que eles resolveram fazer? Eles resolveram ir, né, nas redondezas ali, né, nos vilarejos daquele lugar, daquela cidade, para convidar, para levar as moças, né? Muitas moças, todas as moças belas, né, que eles encontrassem, eles iriam levar para o palácio para serem cuidadas, para serem preparadas, e assim elas iriam se apresentar ao rei, porque o rei deveria escolher uma nova rainha. E aí, isso que aconteceu. E no meio dessas moças, olha só quem que eles levaram, né, para o palácio. Havia uma moça chamada Esther. E ela aprendeu com o seu primo, que se chamava Mordecai, as leis de Deus. Ela morava com seu primo. Seu primo era como se fosse o pai dela, porque essa moça ficou órfã, né, de pai e de mãe muito cedo, porque o pai e a mãe dela morreram. E aí ela foi morar com esse primo, o primo dela, Mordecai. Eles eram judeus e eles tinham muito amor, né, por Deus, pela sua palavra, e ele ensinava a palavra de Deus a Esther. Mordecai ensinava para ela, né, a palavra de Deus, e ela passou a amar, né, o Deus de Israel, porque Mordecai
dava esses ensinamentos para ela. E ela foi, né? Ela se separou do seu primo, mas ela não deixou de ter contato com ele. Esther era uma pessoa de bom coração. Ela queria fazer o que Deus ordenava. Ela queria obedecer a Deus. Ela queria ser obediente a Deus. E é isso que ela fazia. Ela era uma mulher que procurava obedecer ao Senhor. Né? E o Senhor a honrou por isso, por essa obediência, por essa fidelidade a Ele. E Esther, olha, chegou no palácio, né? E lá foram levados juntamente com ela muitas moças, olha só, moças, né, bonitas, moças formosas, e elas recebiam um tratamento durante um período longo para elas um dia poderem se apresentar diante do rei. E chegando lá, olha, elas iam, né, para os seus quartos, né, que eram preparados para elas recebiam um tratamento muito especial, elas recebiam, né, vestidos, olha, vestidos bonitos, né, vestidos formosos, e tudo isso, né, era dado àquelas moças porque elas estavam se preparando ali para se apresentarem diante do rei, porque o rei ia escolher uma delas para ser a rainha. Já pensou? Que responsabilidade grande, né, de se preparar toda, de se cuidar para se apresentar diante de um rei e praticamente ele ia estar escolhendo, né, uma daquelas jovens, uma daquelas moças ali para ser a sua rainha, porque nós vimos, né, na história passada que o rei havia perdido, né, a sua rainha, porque ele mandou que ela fosse embora do palácio. Ele não queria ela mais como rainha, mas ele estava triste, né? Depois que ele fez isso, ele ficou triste porque ele estava se sentindo sozinho. Então foi isso que aconteceu, olha. Eles levaram Esther, né? E Esther estava lá no palácio, se cuidando, e eles mandaram, né, vestir a Esther com um vestido lindo, né, um vestido muito bonito, e eles disponibilizaram para ela mais sete moças, né, que iriam ficar como servas dela, para poder cuidar dela e fazer, né, com que ela se preparasse para esse momento. Então, olha só, esse a outra parte da história que nós iríamos contar para vocês, né? Essa daí é a Rainha Esther. Este é o palácio, olha, o palácio onde ela foi, né, para ficar lá junto daquelas outras moças, né? Porque ia chegar o momento certo, onde Deus estaria ali abençoando para que Esther se tornasse rainha. Mas essa parte nós vamos ver em um outro momento, né? Um outro momento da história. Nós vamos estar vendo aí como que foi o final, como que tudo aconteceu, como que Deus preparou tudo para que Esther se tornasse rainha. E Esther também, o primo dela, o Mordecai, ele sempre ensinou para ela, né? Para ela cuidar de não ficar falando para as pessoas que ela era judia, porque naquela época os judeus eram muito perseguidos, muito odiados, e ela ficava caladinha, ela não ficava falando para as pessoas que ela era judia para que evitasse conflitos. E Mordecai ensinou isso para ela, então ela não contava para ninguém, ela não contou para ninguém, né, a origem dela. E com isso, o primo era uma forma do primo dela estar protegendo ela também. Então nós vamos ver aí na próxima historinha, né, como que terminou essa história, o que é que aconteceu, né? É um final muito lindo, muito surpreendente, vocês vão gostar. Agora vamos fazer uma oração para nós encerrarmos, né, esse momento que nós ficamos juntos aqui, para nós compartilharmos mais, né, mais esse pedacinho da palavra de Deus. Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus que esteja trabalhando no nosso coração, no coração de vocês, para que vocês possam confiar sempre nele. E tudo que acontecer, né? Tudo que acontecer nas nossas vidas, seja de bom, seja de ruim, né? Nós confiamos que o Senhor está conosco, assim como Esther confiou, tá bom? Vamos orar, vamos fechar os olhinhos para nós orarmos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos garante
que nós somos sempre guardados e cuidados pelo Senhor. Coloca no coraçãozinho de cada uma dessas crianças, ó Deus, a fidelidade para com o Senhor, a confiança, o amor para com o Senhor, e que assim como a rainha Esther, para ela chegar ao posto de rainha, ela precisou ser perseverante, ela precisou, ó Deus, confiar em Ti, que nós também possamos confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.